Muita gente fala, eu mesmo em documentários já falei da participação do Exército, da Marinha, mas pouco se destaca dessa participação heróica também da Força Aérea Brasileira. E nós viemos aqui à Escola de Especialistas da Aeronáutica para conversar com o Major Edmar Guimarães, que gosta também do tema, né, Major? Porque é uma coisa importante, né? A Força Aérea engatinhava praticamente, né? A FAB foi criada praticamente para a guerra, né? Porque antes a aviação era da Marinha, a aviação do Exército, e a aeronáutica então se consagrou. E o pessoal engatinhava ainda, o treinamento teve que ser feito fora. Como é que o senhor vê aí a comparação da Força Aérea Brasileira daquele tempo e a Força Aérea de hoje? Como o senhor bem disse, né, no início, no início do século passado, realmente a nossa aviação era muito incipiente, né? Nós não tínhamos praticamente apoio nenhum do governo. A aviação estava se iniciando. Então, na Europa havia um desenvolvimento um pouco maior, até porque Santos Dumont fez o primeiro voo do mais pesado que o ar na França. Então, digamos assim, a potência à época era a França e nós ficamos do outro lado do mundo. Então, as inovações que eram feitas na Europa, o que os franceses estudavam, o que eles tinham, o que eles conseguiam desenvolver, demorava demais a chegar no Brasil. Na verdade, fazendo um apanhado histórico sobre a história da aeronáutica, acho que seria até interessante a gente voltar quase 200 anos atrás. Não por falar da aviação, mas da aeroestação, que, na verdade, quem iniciou os estudos da aeroestação, quem começou realmente a verificar essa área como um primórdio de aviação foi um brasileiro, inclusive, o padre Bartolomeu de Gusmão. Verdade. Em 1709, que ele fez uma apresentação. Ele é brasileiro, mas só que ele foi estudar em Portugal. E, de acordo com os estudos dele, ele fez uma apresentação na corte, em 1709, se não me engano, que ele fez uma apresentação com balão com ar quente e de papel. Até quase que pegou fogo num dos castelos, lá, não me lembro, não me recordo mais qual o nome, mas foi um fato até engraçado, né? Agora, só ver, dois brasileiros importantes para a aviação e ficam os americanos lá falando de irmãos Wright, né? Isso é um absurdo. É uma coisa que não se discute. Quem mostrou, né, e quem foi documentado foi Santos Dumont. Então, não tem o que se discutir quanto a isso, né? E muito tempo depois a gente vê como é que as coisas, né, demoravam a acontecer, né? Então, em 1867, nós também perdemos um brasileiro ilustre, Augusto Severo, né? Que foi também um estudioso, inclusive ele morreu em Paris. Em 1911, o Brasil possuía apenas um aviador, um tenente da Marinha, Tenente Meller. Era o único aviador, foi formado pela França e era o aviador militar brasileiro, o único. Aí o Exército, né, não podendo deixar que a Marinha se desenvolvesse, ela também mandou um tenente para a França fazer o curso, se não me engano ele foi brevetado em 1912. Então sempre as coisas aconteciam ali com no mínimo um ano de diferença entre um desenvolvimento e outro, né? Hoje um ano é quase que uma eternidade em relação ao que a gente tem hoje, né? E a aviação foi desenvolvendo. Via-se, né, a necessidade por ser um transporte relativamente seguro, só que muito mais rápido que a navegação, né? Então a distância entre os continentes se diminuiu bastante. Então o Brasil tinha aquela necessidade de desenvolver a nossa aviação. E além do mais, quem havia voado pela primeira vez no mais pesado era um brasileiro. Major, nessa época que realmente é a parte primordial aqui da nossa conversa, quantos aviões a gente tinha? O senhor tem ideia? Aviões de caça, de combate. De combate no início da Primeira Guerra? No início da Segunda. Desculpa, da Segunda Guerra, no Brasil, nenhum. Nenhum. Não tínhamos então, nenhum. Nós tínhamos apenas aviões que eram utilizados, digamos assim, não em combate, porque nós não tínhamos combate. Quem utilizou pela primeira vez um meio aéreo para combate foi, a época, Marquês de Caxias, em 1867. Mas, assim, para combate, nós não tínhamos nenhum. Nenhum. Aí, realmente, também, se tivesse, era complicado, porque esses aviões não tinham autonomia para transpor o Atlântico e a gente não tinha porta-aviões. Não tínhamos nenhum.
E é uma coisa assim até que eu não sei explicar como que os aviões brasileiros, se nós recebemos os aviões no Panamá ou nos Estados Unidos, ou se esses aviões foram entregues aos brasileiros já na Itália. É uma coisa, o treinamento foi no Panamá, porque inclusive temos depoimento do Coronel Rui, exatamente, que foi o herói brasileiro. Ele conseguiu, com o motor calado, bombardear um trem e explodiu o trem. E narrou isso para nós. Certa vez eu fui bombardear uma ponte de Casarça. Saí do bombardeio e fui atacar a posição antiaérea. E recebi um tiro ali no nariz do avião, ali no motor, que me matou 2 cilindros. Aí pegou fogo, eu continuei a atirar na antiaérea até que eu calei a antiaérea. O Brigadeiro Rui realmente era uma pessoa, um militar diferenciado, né? O Brigadeiro Rui, se não me engano, foram 99 missões de guerra que ele cumpriu lá na Itália. Pô, era uma pessoa assim que todos gostavam muito e era uma pessoa extremamente lúcida, né? Ele contava histórias, fatos, histórias. Ele falava até de escalas de voo da época da guerra, isso há 7, 8 anos atrás ainda. Ele contava coisas que a gente imaginava que havia acontecido na semana passada, de tão lúcido que ele era, né? Então ele realmente foi uma pessoa diferenciada, muitas histórias, né? Nós temos aquele documentário, né, Senta Pua. Então eles, no caso, enquanto tinham alguns pilotos que ainda eram vivos, então o que chama muita atenção é a lucidez que esses pilotos ainda tinham sobre os fatos da guerra. Eles contavam algumas histórias, alguns fatos que haviam 60, quase 70 anos atrás, eles contavam normalmente como se tivesse ocorrido há pouco tempo, né? Agora, eu tenho a impressão que os aviões que foram colocados à disposição dos brasileiros eram aviões da Força Aérea Americana que foram adaptados para os nossos pilotos. Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Estamos conversando com o Major Edmar Guimarães, um estudioso do assunto, Segunda Guerra, e falando sobre a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial.